Ô, Túlio, vamos chegar no ponto alto da live agora. Vamos falar um pouquinho de Rússia. Você morou lá, você estudou, você conhece, então, o povo russo, conhece o dia a dia deles. Como é que você está vendo tudo isso, a guerra, a economia, enfim, como é que as suas impressões aí que você teve quando esteve na Rússia? E eu queria que você falasse também da diplomacia e da mentalidade deles. Enfim, as impressões como um brasileiro, uma pessoa que estuda, uma pessoa muito bem informada. Como é que você está vendo esse quadro todo aí? Contigo. Nossa, vamos dar um like aí, pessoal. Vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos colocar no Facebook, no Telegram, no Zap, no Twitter. Lembra que já tem comunidade de Twitter no canal também. O link para inscrição se encontra aqui embaixo e tá fixado aqui também. Desculpa, tá, Túlio, tá contigo aí. Não, de boa. Falar sobre a Rússia acho que é bem complicado mesmo. Tipo, é algo extremamente complexo em todos os sentidos. Não é nada monolítico, assim. Eu acho que isso é um grande erro que muita gente acaba incorrendo, porque cai na boataria mesmo da mídia ocidental de que a Rússia é o Putin e um monte de robô que segue o Putin, entendeu? Um monte de pessoa tapada, cega, que segue um ditador, vamos dizer assim. Não é assim. Existem diversas dinâmicas políticas envolvendo a Rússia. Como que eu posso dizer? Mesmo na diplomacia, assim, que para ficar mais fácil, de forma ilustrativa. Antes, vamos considerar principalmente o período antes da guerra, que agora já mudou um pouco já. Tinha realista, tinha liberal e, por exemplo, a galera assim que conhece um pouco mais, por exemplo, o eurasianismo, etc., o próprio Alexander Dugin, isso aí sempre, essa discussão, a parte do eurasianismo mesmo, ela sempre foi muito residual, entendeu? O grande debate foi entre esses liberais, no caso que eles têm uma visão mais de proximidade com o Ocidente, certo? E os realistas que pensavam mais na realpolitik mesmo, né? No sentido de uma política externa mais pragmática. Enquanto o Dugin, eu acho que ele, sinceramente, a influência dele sempre foi residual. Assim, acho que o trabalho dele ele foi importante até a guerra. A partir do momento que a Rússia começa a pensar, e isso em 2014, quando a Rússia começa a pensar na questão do mundo multipolar, o trabalho dele ele começa a ganhar mais corpo e influência. Eu não digo para o Putin, porque eu não conheço o Putin, mas eu digo assim, no meio acadêmico, nas discussões. Então, mas de modo geral, pensando assim na diplomacia, a gente tem que pensar que era uma briga mais entre esses ocidentalistas mesmo, a galera que queria que a Rússia, via a Rússia como a Europa e queria que a Rússia participasse mesmo desse sistema, né, do sistema liberal, né, da ordem baseada em leis, etc. E óbvio, com o Putin no poder, quem tinha mais influência eram os realistas da realpolitik, que tem a visão mais pragmática do mundo, mas ainda assim um pouco não tão revisionista. Isso pensando na década de 2000, por exemplo. E daí, conforme as coisas vão mudando, por exemplo, 2012 acho que é um grande ano, assim. Porque 2012 é a volta do Putin ao poder. Tem a eleição de 2012 e houve uma espécie de tentativa de revolução colorida contra o Putin. Então, nisso, ele já percebe uma animosidade maior do Ocidente perante a Rússia. Inclusive um ataque pessoal mesmo, de tentar interferir na eleição que ele ia entrar. E daí, na sequência, tem a Revolução Colorida na Ucrânia, né, em 2013, fim de 2013, e daí começa a Guerra Civil Ucraniana em 2014. Daí é uma sequência, né, de fatos que vocês abordam direto. A questão da implementação de Minsk I, Minsk II, as sanções. Então, a animosidade do Kremlin perante o Ocidente, ela começa a crescer de forma assim, num sentido de desconfiança mesmo, ao ponto de chegar e dar o ultimato em 2021, em dezembro de 2021,
gradativamente. Porque o que eu gosto de destacar isso, simplesmente porque existe uma concepção, às vezes, que a gente acaba se atendo muito ao presente, de que o Putin sempre foi um total anti-Ocidente, total anti-Estados Unidos, só que é um processo de destacamento mesmo, até por causa do embate e da indisposição dos Estados Unidos, principalmente, mas também da União Europeia, de negociar com o Putin. Voltando um pouco atrás, assim, por exemplo, no começo dos anos 2000, o Putin ele apoiou os Estados Unidos na época da guerra ao terror. Isso eu acho interessante destacar. Ele deu apoio, suporte, inclusive logístico mesmo, para os Estados Unidos passar abastecimento, etc. Houve uma discussão sobre uma parceria ou até integração da Rússia na OTAN. Isso foi descartado não pela parte da Rússia, mas pela parte do Ocidente. E a situação foi se deteriorando já, acredito, no segundo mandato do Bush, que daí há uma insistência tremenda na questão do escudo antimíssil, no desrespeito aos tratados nucleares, e daí tem a questão da Geórgia e por aí vai. Assim, dito isso, sobre a Rússia mesmo, sobre a minha vivência lá, que eu acho que é relevante aqui para a discussão. Acho que a experiência que eu acho mais interessante mesmo, porque eu estava lá bem na época do conflito, né? Eu cheguei em janeiro e fui embora em agosto. Então o conflito deflagrou e eu estava lá. Foi a questão que eu observei uma espécie de... Não espécie, de fato, uma operação psicológica, né? Uma PSYOPs, uma guerra híbrida mesmo. Eu fiquei refletindo muito sobre o mês de fevereiro, o fim do mês de fevereiro e março, assim, muito tempo depois, pensando, né, em tudo que aconteceu, porque foi um caos gigantesco, principalmente para quem era gringo lá. Assim, porque eu acredito que foi feita uma operação realizada pelos Estados Unidos para tentar criar o caos social dentro da Rússia. Guerra de informação, a quantidade de informação distorcida, fake news, tentando causar esse pânico local mesmo, assim, acho que foi algo de dar inveja a qualquer corrente de WhatsApp, de muito boato mesmo. Eu lembro que já no segundo dia, depois que começou o conflito, já tinha mensagem falando que os jovens de 18 a 25 anos já teriam que se apresentar, que eles seriam convocados, obrigatórios, criando pânico mesmo na galera, porque isso nunca aconteceu. Houve uma mobilização parcial em setembro. Ao mesmo tempo, estavam falando muita mensagem, tá acabando o mantimento no mercado, o governo vai trancar, no caso, vai bloquear mesmo as contas, né, para usar o dinheiro para a guerra, um monte desse tipo de coisa. E, assim, isso somando ainda com o que a mídia ocidental estava falando, né, que o Putin ia cair a qualquer momento, que os protestos eram gigantescos. Cara, assim, foi bem estressante esse período para mim lá, porque tava todo mundo em choque. Eu morava num dormitório que a maioria das pessoas lá eram estrangeiros. O dormitório virou uma espécie de sul global em 2 semanas da guerra. Porque dos europeus tudo em pânico, correram, indo embora. As embaixadas dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Itália, tudo mandando mensagem de terror mesmo para os caras. Sua integridade física corre risco, etc. Sai imediatamente da Rússia, você pode ser preso porque você é ocidental, blá, blá, blá. E nisso aí acho que é até legal mencionar que o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, pelo menos, não criou caos nenhum, né? O Malemar mandou notícia, mas foi muito bom isso para não entrar na pilha mesmo de querer sair embora antes da hora.
E um negócio que eu acho que é interessante eu falar por que é uma PsyOps mesmo, e vocês devem lembrar no meio do ano passado, maio, abril, que o Putin, né, o Kremlin bloqueou o Instagram, o Facebook, etc. E daí todo mundo, na mídia ocidental, principalmente, estava falando que era um meio de desarticular as manifestações para ninguém se comunicar com ninguém. É balela. O que estava acontecendo, eu lembro bem, o YouTube, todos os ads, né, as propagandas eram literalmente convocando para a guerra, que é o emblema lá, Nie Vayni, né, sem, não a guerra, né? Literalmente aparecia não tinha mais propaganda de Coca-Cola, nada. Aparecia lá a mensagem do YouTube, era vá para a rua, vá protestar, e isso aí. Mesma coisa Google Ads, sabe, esses de site aí, que você vai, era tudo coisa convocando a população para ir na rua, falando que você está sendo enganado, não sei o quê. Fora ainda aquela questão do que é chamado de astroturfing, não sei se vocês já ouviram falar, que é basicamente... Não, conta pra gente. O que é o astroturfing? Que é parte da guerra híbrida mesmo. É uma prática, basicamente, de usar robô, certo? Que se oculta o patrocinador político, né, no caso dos Estados Unidos, vamos dizer assim, ou de uma mensagem. E essa mensagem, ela faz parecer ser original, sabe? Parece que ela foi feita por um cidadão comum mesmo. E daí vira aquela boa velha corrente de Telegram, de WhatsApp, até trend no Twitter. Mas na realidade, isso é feito por agência de inteligência ou qualquer outra coisa, ou, por exemplo, algum partido político interessado mesmo nessa situação. E daí você simula algo orgânico, né, uma revolta orgânica, um protesto orgânico, um depoimento orgânico, né, no caso que vem da base, né, do chão, né, aquela coisa sincera mesmo, né, que a outra pessoa vai ler, nossa, eu me identifico com isso. Só que na realidade ela é passada por uma conta falsa ou mais ou menos falsa, e daí é repassado para o robô, vira trend, etc. Esse tipo de prática foi muito usada também, principalmente no Telegram. Então, isso eu acho que marcou mesmo o período, assim, porque todo mundo que estava lá, principalmente os estrangeiros, assim, a maioria cogitou sair imediatamente. Porque era muita informação e carregada de um sentido moral mesmo, assim, que você está apoiando a coisa mais mal do mundo, entendeu? Como se Eles vão fazer isso aqui com a Amazônia. Eles vão fazer isso. Outro dia eu estava no ônibus, aí uma senhora começou a falar essas besteiradas. Eu falei, a senhora acredita nessa porcaria, nesse lixo ocidental? Eles vão fazer isso aqui tudo. É bom você dar esse alerta para o público, eles vão fazer. Não, e é estranho. Não, mas só contando, porque assim, tanta informação. É maravilhoso. 2.500 pessoas estão te vendo aí. Salve, pessoal. Mas isso é muito interessante, porque a gente não percebe na hora. Eu comecei a juntar os pontos depois de muito tempo. Você começa a juntar os pontos e fala, cara, isso não é possível que foi coincidência só, foi uma reação espontânea. Porque o povo russo mesmo, ele não estava tão assim, sabe? Tinha uma galera assim que estava mais... Rolou, porque quando teve a sanção, rolou querendo ou não, porque pensa assim, ó, tem um caixa eletrônico. Vamos dizer, quanto que cabe num caixa eletrônico? Eu não sei, vamos dizer que cabe 10 mil reais. No dia da notícia fala que vai proibir... que sancionou tudo a Rússia, né? Bloqueou do SWIFT, etc. E começa essa boataria de que o Kremlin vai fechar a conta de todo mundo, né? Vai bloquear, né? Vai congelar a conta de todo mundo. Qualquer um que vê isso aí, pelo menos assim, ó, cara, nem sei se eu acredito, mas eu vou lá nesse caixa eletrônico, que tem 10 mil reais, né? Vou sacar 1.000 euros para garantia, tá ligado? E isso aí aconteceu. Só que daí aparecia aquelas filas, assim, ó, na mídia ocidental mesmo, aquela galera esperando para sacar dinheiro, etc. Só que você próprio cria o pânico, e daí você espera com a câmera ali, ó, vai acabar
caixa eletrônico tem 10 mil reais, nada, faz uma fila e começa aquela muvuca de pessoa reclamando, não, mas não tem dinheiro aqui. Não sei, quem nunca faltou dinheiro de fato, assim. Porque eu, nesse período, tava, tipo, a minha ideia era, vou retirar o máximo possível de dinheiro, vou deixar, segurar o dinheiro físico mesmo. Até porque eu não sabia quanto que eu ia poder mandar, né, por causa das sanções, etc. E sempre teve. E os caras, e eu comecei a observar uma constância, assim, desses funcionários de banco, de caixa eletrônico mesmo, né, de carro forte, aparecendo mais vezes, colocando dinheiro de novo, etc. Para dar uma baixada mesmo, para baixar o boato. E daí, assim, falando outro aspecto, assim, já mudando um pouco, sobre a Rússia mesmo. Tentar relacionar aqui a experiência com um fato interessante, que é a robustez da economia russa, né? Eu pude observar isso de forma micro, né? Eu morava na periferia de São Petersburgo, e por coincidência do destino eu morava bem perto mesmo, assim, coisa de 300 metros, de uma planta no caso, uma indústria de defesa, né? Que é até famosa, acho que é a primeira fábrica de artilharia da Rússia, que é a Burhovsk Zavod, que produz mísseis diversos. Inclusive, eu acredito que produz até intercontinental mesmo. E daí por que eu estou mencionando isso? Que na época, ali no período, eu já estava escrevendo a minha dissertação, né, para defender, né, do meu segundo mestrado, e eu ficava acordado de madrugada, né? Eu ficava na sala de estudos do dormitório e eu conseguia ver o movimento da rua, né? Tinha um ponto de ônibus que os caras desciam e iam para a fábrica. E depois de um tempo eu comecei a notar, acho que lá por abril, maio, que começou a ter um fluxo de pessoa chegando entre 3h30 e 4 horas da manhã para ir para a fábrica. Ali eu percebi, eu falei, os russos já estão começando, pelo menos eles aumentaram um turno da fábrica. Eles já estão querendo começar a operar em termos de economia de guerra. Isso eu achei bem interessante mesmo, assim, de se observar o que estava acontecendo, porque aquilo ali eu não tinha visto antes. Pensa, você está um mês ali, escrevendo na frente do computador, você fica olhando às vezes por nada, não passa ninguém. Na 3h30 começa a descer gente de ônibus para ir para a fábrica. Já começa ali a dar indícios que a Rússia estava se preparando mesmo para pelo menos aumentar a produção na área bélica.